Então vamos começar o nosso fórum de perguntas. Vamos iniciar com 3 perguntas baseadas naquilo que nós ouvimos desde o último fórum. E a partir dessas 3 perguntas que vão nortear, né, esse primeiro momento, vamos depois ouvir perguntas dos presentes aqui e também aqueles que estão presentes a partir da internet. Ok? Então, vamos começar com os nossos preletores, os nossos irmãos aqui, com uma primeira pergunta bem tranquila. E a pergunta... vamos começar com essa frase, né? Há uma crescente em favor da escola sem partido, inclusive destituindo o Paulo Freire como patrono da educação brasileira. A partir da fé cristã que cada um, né, expressa, qual o pensamento que vocês têm a isso, diante dessa realidade da educação brasileira hoje? Pedir a Regina, então, que comece. Já que foi a área dela, a pergunta veio a partir da palestra dela. Gentileza. Todos nós vivemos em sociedade. Eu penso que todos estamos em sociedade. Não há como viver em sociedade sem um viver político, né? Então, todos estamos envolvidos, fazendo política e envolvidos com a política. E alguns, podemos até dizer uma maioria, com uma identificação política muito clara, que nós chamamos de partidária, né, definidos partidariamente. Outra coisa que nós também não damos conta de viver, por viver em sociedade, num mundo de ideias, de pensamentos, de construções teóricas diversas, e que não teve início hoje, mas remonta às origens da humanidade. Então, não damos conta de viver sem ideologias também, né? A gente sempre está influenciado por uma ou outra ou várias ideologias. Não há como viver sem isso também. Então, tem lá seus méritos, né? Essa questão da escola sem partido, mas só é possível dentro dessa consciência. Eu penso que só é possível dentro dessa consciência de que o fato de não assumir, né, uma identificação política específica partidária não significa que não é também uma organização, um projeto ou uma proposta política, né? Então, a primeira coisa é isso. Não existe isenção nesse sentido. E a outra coisa é, mesmo que se não se defina por uma ideologia que seja as propostas educacionais do Paulo Freire, que tem uma orientação ideológica, está muito claro, né, nas teorias educacionais dele, são teorias de uma determinada época, e uma crítica que ele faz orientada pelo pensamento de época também, a situação de época, e que nos serve até os dias de hoje, porque muita coisa não mudou e precisa ouvir essas vozes, tanto quanto outras vozes, né, que se fizeram durante a história, a gente tem que ouvir. A própria Bíblia diz que a gente não pode desprezar os marcos estabelecidos. Tem que ouvir o que foi dito, o que foi feito, e fazer a crítica necessária a isso. Isso não significa que a gente vai jogar fora aquilo que não vai a favor ou na direção daquilo que a gente pensa. A gente tem que dialogar, tem que conversar, né? Tem que interpretar, tem que discernir, é a palavra de ontem. O tempo todo a gente está influenciado por pensamentos diversos. Ontem, por exemplo, nós tivemos um dia de várias discussões. Falaram sobre o espírito do nosso tempo. Quem fala sobre o espírito do tempo na filosofia moderna? Né? Falamos sobre ética o tempo todo. Como falar de ética, moral, sem pensar em Kant? Como falar de espírito do tempo sem pensar em Hegel? Como falar do rosto do outro sem pensar em Levinas? Como falar em educação séria, séria mesmo, de gente séria, madura, sem pensar em Paulo Freire? Né? E as contribuições que ele trouxe. Então, não é uma questão simplesmente ideológica, mas é uma questão até de sabedoria da vida, de ouvir aqueles que têm tido não somente pesquisa, mas experiência nas áreas que estão falando.
São vozes da história que precisam ser escutadas, né? Então, eu penso que essa escola sem partido, essa discussão, essa proposta, como várias outras, tem o seu lugar, tem a sua importância, tem as suas contribuições, mas tem que se fazer isso com maturidade, né? Tem que se fazer isso com sabedoria, porque não há como ser uma escola não política, porque só ao propor isso já é uma proposta política, né? Quando se fala uma escola sem partido, um projeto de escola sem partido já é um projeto político. Quando se fala de uma escola não orientada por ideologias, você já está partindo de uma ideologia para poder afirmar isso. Entende? Você já está partindo de algum ponto de vista trabalhado para poder afirmar isso. Sempre vai prevalecer. Eu ainda prefiro, volto lá ao que eu disse ontem, e eu sou muito até dependente disso, reconheço, mas eu ainda prefiro a orientação do Juan Luís II, do Padilha e dos filósofos que pensaram o círculo hermenêutico. Ainda sou a favor disso, ou seja, reconhecer que somos dependentes de ideologias, mas colocar as nossas ideologias sob suspeita. Né? Assumir que precisamos, mas sempre colocá-las sob suspeita para verificar o quanto elas estão condicionando as nossas ações, as nossas intervenções, a nossa teologia, nossa compreensão de mundo, né? Ficar antenado a respeito disso, porque nos livrar delas a gente já não consegue. O Costas mesmo, pastor batista, ele disse isso num texto dele, que não tem como nos livrar das ideologias. De um modo ou de outro, a gente está sempre usando ou servindo uma a outra. Então, é melhor ficar atento a elas e ver o condicionamento que sofremos, né, delas para a nossa análise da realidade, para a nossa hermenêutica, para a nossa teologia, para os nossos projetos de missão, inclusive esses projetos sociais. Tá certo? É por aí que eu penso que vamos. Eu fiquei, Regina, um pouco preocupado com a pergunta que parece que estão querendo demitir o Paulo Freire. E eu queria que a gente tivesse um pouquinho mais de Paulo Freire hoje, né? Eu venho a minha experiência vem digamos de ONG, de trabalhos de periferia, comunidades sociais, comunidades humanas, e em anos recentes eu tenho dito que eu tenho saudade do Paulo Freire. Por quê? Porque uma das coisas que o Paulo Freire nos disse é de que a gente precisa, de que a educação ela precisa ter uma relação íntima com a realidade que a gente vive, e não ser um produto abstrato que se vende, né? Então, assim, essa coisa da escola que vende conhecimento abstrato não é o que nós precisamos. Nós precisamos de uma escola que ajuda as pessoas a refletirem a sua vida, né? E que o conhecimento esteja a serviço da sua vida, da vida do outro, da organização comunitária, da militância política. E se a gente está falando dos 500 anos da Reforma, a gente podia até dizer, né, que o Paulo Freire teve bons antecedentes. Essa coisa, por exemplo, da Reforma, de colocar a Bíblia na mão do povo, de colocar a Bíblia na mão, numa linguagem popular e dar acesso, né? Maurício, você apontou para isso hoje de manhã, é um empoderamento do outro, é um empoderamento da comunidade, é um empoderamento da criança, é o empoderamento do pobre. E eu acho que o Evangelho faz muito isso. E Paulo Freire nos convidou a fazer isso. Eu acho que nós precisamos voltar a ter essa ênfase hoje, não comprar pacotes, nem pacotes das nossas igrejas, nem pacotes dos nossos pastores, nem os pacotes ideológicos de qualquer outra ideologia, seja de esquerda ou de direita, né? Nós precisamos ensinar a nossa gente, as nossas crianças a caminharem os seus próprios pés, a entenderem o contexto que elas vivem e a
se juntarem como comunidade e buscarem processos de conquista dos seus direitos, empoderando essas comunidades, né? Então essa é um pouco eu queria dizer que eu tenho saudade do Paulo Freire, não quero demitir o homem não, né? É porque eu acho que ele nos ajuda e certamente nos ajudaria. Então, se de repente as perguntas também vêm, também como a gente voltar a estudar Paulo Freire. Eu acho que às vezes essa coisa de Paulo Freire é um slogan sem conhecimento. Vamos voltar a ler Paulo Freire? E isso vai ser bom. Uma segunda coisa que eu queria dizer, Regina, é que eu estava pensando aqui, que eu acho que nesse processo todo da discussão da escola sem partido, tá? Acho que uma das coisas importantes tem a ver com a família, né? Então, me parece que a gente precisa acentuar isso, e que muitas vezes dentro da voz da escola sem partido se fala da importância da família, né? E é verdade, a educação não pode ser terceirizada, assim nem o Ministério Infantil pode ser terceirizado nas nossas igrejas, né? Então as famílias precisam voltar a ser um lugar prioritário para a educação da nossa família. Lutero falava, eu estou falando de Lutero aqui, dos 500 anos ainda, né? Lutero falava da família como a pequena igreja, né? Lutero escreveu o Catecismo Menor para o pai de família, para poder ensinar os filhos nas questões essenciais da fé. Então, eu acho que nós temos muita terceirização da educação nas nossas próprias igrejas. Então, se as famílias das nossas igrejas de fato priorizarem a família, nós vamos estar dando uma contribuição importante para a nossa sociedade. E junto disso, muitas vezes nós estamos criticando, e muitas vezes com razão, a questão de uma ideologização da educação, mas eu acho que nós precisamos incentivar as pessoas nas igrejas para que elas entrem na educação. Vamos ter gente professores, vamos ter gente professoras, vamos ter gente nos diferentes segmentos da educação, das crianças, dos adultos. Vamos influenciar a partir de uma presença, de um engajamento, para que a educação nasça, não numa discussão, digamos, política partidária, mas num investimento na vida das pessoas. Então, se nós tivermos famílias melhores, se nós tivermos famílias inteiras nas nossas igrejas, se nós tivermos exercício de vocação, onde temos professores e professoras comprometidos com as nossas crianças, amando as nossas crianças, ensinando elas a caminhar com seus próprios pés, nós estamos dando uma contribuição para a sociedade na qual nós vivemos. É uma contribuição de base, e muitas vezes a influência da igreja precisa ser justamente uma influência e uma contribuição de base. Como? Os veladouros que você falou. Só quero pegar carona com o que o Valdir traz, porque está muito recente. Eu mencionei na minha palestra de manhã, né, essa experiência que eu estou tendo no diagnóstico da criança, e todos os atores do sistema de garantias de direitos têm apontado essa questão da fragilização da família como esse local, esse locus de educar de fato, né? Até mesmo o juiz, né, da Vara da Infância, ontem, eles estão criando uma escola de pais no fórum, ensinando a família a ser família, ensinando o pai a ser pai, mãe a ser mãe. Uma coisa que chamou a minha atenção também, conversando com adolescentes em medidas socioeducativas em meio aberto, estou falando de adolescentes em conflito com a lei, aparentemente aquela rebeldia, aquela coisa que eles têm, ainda que o adolescente já traz muitas vezes. Quanto mais esses em conflito com a lei, e por incrível que pareça, apareceu na pesquisa qualitativa um ressentimento desses adolescentes, eu diria até uma raiva mesmo, pelo fato dos seus pais não terem lhe dado os limites que eles precisavam. Veja que interessante. Então a gente precisa sim repensar esse papel da família, e o que o Valdir falou do Paulo Freire, eu penso tanto na questão da escola, a gente também atua nessas comunidades de vulnerabilidade, mas também a própria igreja
quando a gente pensa na juventude, por exemplo, no empoderamento, de uma fé que dialogue com a realidade, com o concreto, né? Tanto na questão da educação, a gente está com um problemão no Brasil da evasão escolar, principalmente ensino médio. Justamente por isso que o Valdir fala, o jovem ele não vê conexões entre o que ele aprende e a realidade dele, né? Isso é um grande problema que a gente está enfrentando. E na igreja também, só que talvez com uma outra roupagem, né? O jovem ele precisa saber as implicações da fé. Ele quer ter uma atuação na sociedade dele, ele quer fazer diferença. Ele quer um cristianismo para aqui, para agora. Tudo isso é meio freiriano, por isso que eu estou mencionando, né? Ele precisa de uma teologia vocacional para a vida dele, né? Eu quero ser um médico, um educador, um político, seja o que for. O que isso tem a ver com o reino de Deus? Então, pelo contrário, a gente precisa resgatar esses princípios, né? Tanto para a educação em geral, enquanto política pública, quanto para a própria igreja. Eu acho que essa pergunta é muito difícil. Porque quando pergunto o que a gente acha sobre uma escola sem partido, eu não conheço escola sem partido. Tudo que nós conhecemos historicamente é escolas com partido. Seja para a direita, seja para a esquerda, seja para o centro. E, normalmente, a escola se tornou uma massa de manobra muito fácil. Eu não sei o que é uma escola sem partido e também não temos parâmetros para dizer como é que isso vai funcionar e se vai dar certo. O que eu acho que a gente precisa pensar é que, talvez nessa discussão, a parte mais frágil seja a própria criança. Porque o que está se pensando é como nós estabelecemos o nosso jeito de pensar ou não jeito de pensar, e desconhecendo ou não prestando atenção devida ao que a própria Constituição do Brasil diz, que a criança é um ser em desenvolvimento e vulnerável. E quando a gente fala um sistema democrático, o Maurício estava lembrando hoje, é que, como sistema democrático, a gente precisa ter um sistema de pesos e contrapesos. E a Constituição também estabeleceu isso, que o cuidado da criança é feito pela família, pelo Estado e pela sociedade. E cada um tem que respeitar os seus espaços. Complicado hoje, porque nós temos uma sociedade que tem uma perspectiva de família muito complicada. Nós temos um sistema de governo que muitas vezes vulnerabiliza mais a criança do que cuida. E nós temos, como foi falado aqui, uma família extremamente vulnerável, inclusive dentro das igrejas. Então, o que a gente vai fazer com uma escola sem partido? Eu não sei. E eu acho que pouca gente sabe, pensando na perspectiva de como isso vai afetar a criança. Nós vamos saber disso, talvez daqui a 20 anos, porque algumas pessoas vão começar a escrever como é assim a história, a partir dos resultados que deram. Os prejuízos disso eu não sei. Eu acho que eu me sinto mais confortável em lutar por um contrapeso que eu preciso ter e que a igreja precisa ter, que é da família. E independente de qualquer sistema de governo, de direita, de centro, de esquerda, a família cristã ela tem um papel fundamental nesse sistema de contrapeso. E ela não pode negociar o seu direito, e a Constituição nos diz isso, que nós não podemos negociar o nosso direito de influir, de influenciar, de transmitir à nossa geração aquilo que a nossa perspectiva de fé e crença diz. Então, se é para usar um sistema de pesos e contrapesos, eu vou fazer todo o possível para que a família seja um sistema de contrapeso eficiente e que possa influenciar a sociedade. A sociedade vai ter que lidar com as questões dela, o Estado vai ter que lidar com a legislação, mas o Estado tem que fazer legislação para todos. E a sociedade tem que respeitar os diferentes. Não sei como é que a gente vai lidar com isso, essa é uma discussão profunda. A minha preocupação é que pouco está se pensando nas consequências que isso realmente vão causar para a criança, que é frágil, que está em desenvolvimento e que depois que algumas marcas são impostas pela vida, para aquela pessoa, para o indivíduo, é difícil de retornar se não fosse a graça e a misericórdia de Deus. Bueno, es una discusión muy particular, ¿no? Para Brasil. ¿Quisieras, por favor, traducirme, Valdir?
Então, nós entramos numa discussão muito particular, a nível da nossa realidade aqui no Brasil, pero que en Perú se va dando, tomando dos otros lugares donde se ejerce educación ou se educa a gente. No Peru nós estamos vendo dois outros lugares que são espaços de educação das pessoas. Además de la familia, de la escuela, além da família e da escola e da igreja, temos a comunicação social, a comunicação social, a televisão. A informação que em Peru notamos é que os valores morais são postos por la televisão em alguns de seus programas. O que nós percebemos no Peru é que os valores morais eles são passados adiante por esses instrumentos de comunicação. E o outro instrumento educativo são as ONGs. As ONGs são outro instrumento educativo. Então, como fazer para que estes segmentos podamos nós como cristianos tener presentes cuáles son los mensajes que dan y cómo nosotros debemos afirmar la verdad cristiana en la formación del carácter de nuestros niños. Assim que uma das questões centrais é de como que nós vamos nos assegurar de que através desses diferentes mecanismos, os princípios educacionais que são fundamentais para nós possam ser transmitidos. E creo que el principal aporte de la iglesia o nosotros como cristianos es la formación del carácter de los educandos. E o fundamental para nós, do ponto de vista da nossa igreja, é a formação do caráter e a formação do caráter dos cristãos. Vamos passar agora. Esse primeiro bloco de pergunta foi... Aliás, essa primeira pergunta foi baseada na palestra da Regina e agora, a partir da fala do Valdir, de ontem, de 2 Reis 5, né? Qual o papel profético da igreja em uma sociedade adoecida pela lepra de Naamã? Ou pode ser essa a primeira pergunta, né? O que seria agir como Geazi no Brasil hoje? O que seria agir como Geazi no Brasil hoje é a mesma coisa do que foi a atuação do Geazi ontem. Não é? É a mesma coisa. E eu acho que a gente sabe bem do que a gente está falando. Né? A gente sabe bem do que a gente está falando. Quando a gente está falando para trazer a nossa memória, eu acho que a questão fundamental do Geazi é a dificuldade que ele tem com a graça de Deus, né? E de que a dificuldade fundamental de aceitar que Deus é o Deus da graça e que Ele não pede nada, em retorno, e que o que Ele faz é pela graça, e a graça de Deus é fruto do amor de Deus, e de que à medida em que nós somos chamados como cristãos e como líderes nas nossas igrejas e na nossa sociedade, nós somos desafiados a viver pelo princípio da graça e não pelo princípio da mercantilização da fé. Então, a grande afirmação desse texto de 2 Reis é a suficiência absoluta da graça de Deus e a denúncia de qualquer processo de mercantilização daquilo que Deus quer fazer. Então, acho que essa é a mensagem muito clara. O Geazi não consegue aceitar a graça de Deus e ele quer parte desse processo e ele quer para ele, né? E eu acho que a gente encontra isso nos nossos
nos nossos caminhos, né? Assim, eu acho interessante essa coisa do Naamã, que é essa coisa da prata e do ouro, e essa coisa da roupa que ele leva, né? E que, em grande parte, né, a gente trabalha com esses valores até hoje, né? Que se a gente pensa na questão das vestimentas, a gente está pensando na estética, né? E o quanto que a estética é importante no mundo de hoje, né? E, inclusive em muitas das nossas igrejas. A gente vende estética, né? Quem tá bem arrumadinho é porque é abençoado, né? Então você vende uma estética e Deus diz não para a estética. E Deus diz não para o ouro. Então acho que essa é uma lição fundamental para nós como igreja. A segunda coisa que eu acho que esse texto aponta, e ele certamente aponta muitas outras coisas, é a radicalidade do profeta no seu não. Né? O profeta diz não. Ele diz para Naamã: eu não quero nada do que você tem. Eu não quero. Eu não posso. O que aconteceu com você não é fruto do teu ouro e da tua estética, não é fruto do que você traz. O que aconteceu com você é fruto da ação de Deus. E eu não posso colocar nenhuma sombra sobre essa ação de Deus. Por isso ele diz não. Ele diz não para Naamã. Mas depois tem um outro texto, quando ele fala para o Geazi, ele diz: Geazi, você é burro. Não é? Ele diz: essa não é a hora. Essa não é a hora de você pegar nada do Naamã. Essa não é a hora é errada. Discernir a hora é fundamental. Né? Eu acho que todos nós sabemos o quanto que a gente precisa de recursos para as nossas ONGs, para as nossas igrejas, para as nossas instituições, e que o povo de Deus sustenta a sua igreja. Quer dizer, tem lugar para oferta, tem lugar para a doação, tem lugar, mas a hora precisa ser discernida. Porque os processos de sustentabilidade, né, de recursos para a sustentabilidade da igreja, não podem ofuscar a graça de Deus. E não podem ser instrumentos de venda dessa graça de Deus. Né? E eu acho que essa é uma lição que a gente precisa continuamente nos dias de hoje. Né? E eu queria dizer que essa tentação da mercantilização da fé, ela é uma tentação que está dentro da gente, não é só lá fora, está aqui com a gente luta com ela, e provavelmente na minha própria história teve momentos onde eu precisaria ter dito não, mais do que eu disse, e onde alguns processos de Geazi não deixaram de passar pela minha cabeça, né, dizendo: puxa, mais um pouco de ouro seria bom, não é? Eu confesso isso, e é importante que a gente tenha uma comunidade profética que nos ajude a dizer não, porque a graça de Deus é a graça de Deus, e é só ela que consegue fazer aquilo que aconteceu no Naamã. Então essa seria a minha palavra em reação a essa resposta de ontem, os irmãos. Regina. Outro dia eu estava lendo um texto do John Wesley, né, de um dos seus sermões, e ele dizia que o cristão, ele pode buscar em certo sentido, ele usa o termo usado lá, enriquecimento, né? Ele pode buscar o dinheiro, ele diz, mas desde que esse dinheiro que você busca e a forma como você o busca não prejudique o outro, não prejudique você mesmo, não prejudique a sua família. Ele diz, pode buscar. Né? Hoje a gente acrescentaria o meio ambiente também. Então você pode buscar, desde que você busque, a forma como você busque, não prejudique a você, o seu corpo, a sua integridade física, trabalhando dia e noite para isso, desde que não prejudique a sua família, que deixe de ter a tua companhia, a tua assistência,
desde que não prejudique o outro, que você não precise passar por cima do outro para se enriquecer e outras coisas mais nessas relações que acontecem. E também o meio ambiente, que ele não sofra os danos e as consequências da sua busca por enriquecimento. Se der conta depois disso, né, de enriquecer, se sobrar alguma coisa, faça. De qualquer forma, a gente vive num sistema capitalista agressivo. E uma das coisas que acontece nesses dias atuais e nessa agressividade toda é que tudo que se faz, tudo, qualquer coisa, inclusive aquelas coisas boas e interessantes, se elas se tornam interessantes para o mercado, o próprio mercado dá o seu jeito de mercantilizar, né? E de virar para ele, de trazer benefícios para ele. Nós nunca, eu pelo menos que me lembro, eu nunca ouvi tanto na televisão falar de reforma protestante como esse ano. Eu falei, que virada é essa? Tem coisa no mercado nessa história. Eles não fazem nada de graça, né? O movimento negro começou com a sua luta aqui no Brasil, né? Tem o movimento negro, tem o movimento negro evangélico também, e uma das formas que eu entendi muito interessante de empoderamento da pessoa negra era justamente destacar aqueles traços físicos, né, do negro, o cabelo, a pele, por meio das vestimentas, a valorização do étnico, né? Foi um dos caminhos feitos. O que aconteceu com o étnico? Virou moda e moda cara. Roupa étnica, objetos de enfeite. Hoje em dia você tem produtos cosméticos dos mais diversos aí produzidos, né, para cabelo, para pele. Está enriquecendo um monte de gente, né, e que nem defende a causa nem nada. Então o mercado faz isso. Ele vê lá, viu um negócio interessante, né, ele pega aquilo e coloca aquilo a serviço dele. E a igreja tem que ter essa sabedoria. A igreja no sentido amplo, não só a igreja local, mas os projetos a ela vinculados. Tem que ter essa sabedoria de não se apropriar desses discursos, ter esse discernimento, que é a palavra que a gente está mais usando, para ver em que sentido ela está servindo esse outro senhor, ela está servindo o mercado, com aquela fala de que eu também tenho direito, porque vem mais ou menos assim, né? Não, eu também tenho direito, eu também posso, não tem problema nenhum. Nossa igreja também tem que fazer um bom marketing, tem que gastar, tem que investir. Vem com essas falas que parecem que são legitimadoras disso. E quando a gente vê, está reproduzindo e servindo ao mercado. Então tem que tomar muito cuidado nisso. Eu penso que é um pouco acerca disso que Jesus fala, que a nossa justiça tem que ir além da justiça dos escribas e fariseus. Há uma justiça que orienta a sociedade que parece que é certo. Ele está dizendo, mas a justiça do reino tem que exceder isso. Então, o meu parâmetro de justiça não pode ser esse que na sociedade me ensinam que é justo, que é certo, e que fazendo isso ou aquilo eu estou livre de ir para de ser condenado ou acusado por qualquer coisa. Minha justiça vai para além disso. Então, eu acho que a única maneira de não ser igual, não pensar, não fazer, né, igual ao Geazi, é a gente compreendendo um pouco acerca disso, do que é ser reino de Deus, da justiça do reino de Deus e do quanto a gente está sendo assediado pelo mercado e tem que ficar atento para não se tornar um servo desse mercado, né? Uma coisa que me ajuda a trazer luz sobre isso, vou evocar um pouquinho um filósofo cristão que a gente usa bastante, a gente estudou bastante, que é o Doiverd. Lá tem um capítulo do nosso livro dedicado à obra dele. O que o Doiverd diz? É importante entender isso, que isso ajuda a esclarecer, trazer luz sobre esse momento que a gente vive para mim. O Doiverd, ele dividiu a sociedade em esferas de soberania ou domínios sociais. Então ele vai dizer que existe o domínio ou a esfera de soberania do Estado,
da família, da ciência, do direito, a esfera ética, a estética, né, que é a da beleza, que é a esfera da arte, e a esfera do mercado. Então, resumindo a teoria de Dovid, que é complexa, ele vai dizer que isso é da ordem criacional. Deus fez a sociedade assim, e cada esfera com uma determinada autonomia, mas todas elas interdependentes entre si, e que uma sociedade saudável é uma sociedade onde as esferas, como eu disse, elas convivem harmonicamente e em equilíbrio entre si. E que toda vez que uma esfera tenta dominar sobre as outras, Dovid chama isso de tirania. Muito interessante. Tirania é a palavra, é bem forte. Então ele vai citar, por exemplo, na Idade Média, a gente viveu uma tirania. Uma das esferas tentou dominar sobre as outras. Qual foi? Foi a esfera que ele chama de pística, a esfera da fé, representado pela igreja, na época a igreja católica. Quer dizer, o Papa era a extrema autoridade, toda a arte legítima era a arte sacra, era ele que destituía reis e governantes. Então, era uma espécie de tirania onde a esfera pística, a esfera da fé ou da religiosidade, dominava sobre todas as outras. Você vai ter estados totalitários, uma Coreia do Norte, por exemplo, onde o Estado exerce essa tirania. Então, não há livre manifestação artística, cultural, religiosa, porque uma das esferas domina sobre a outra. Muito bem. Hoje temos uma esfera que exerce tirania sobre todas as demais, que é a esfera econômica, a esfera do mercado. Então, isso é histórico. Sempre uma esfera vai querer, dentro desse regime da queda que eu falei de manhã, uma esfera sempre vai querer dominar sobre todas as demais. Então, a consciência disso, para mim, já é libertadora. A gente vive num tempo onde a esfera do mercado, a esfera econômica, achata as demais esferas. Então, a igreja vira um empreendimento econômico religioso, a única arte legítima é a que vende, a pesquisa científica é orientada pelo mundo corporativo, pelas empresas, as famílias estão reféns do modelo econômico, isso vai influenciar toda essa vulnerabilidade da criança que a gente falou. A consciência disso, a igreja precisa ter a consciência disso, e ser um cristão, para mim, consciente, é não se submeter a esta tirania. Lógico que é fácil falar isso, né? Mas as implicações práticas e concretas disso, valeria a pena a gente refletir, mas a igreja, ao invés de estar cedendo a esta tirania, que para mim é a teologia da prosperidade, está a serviço justamente dessa tirania. Ela é o mercado se apropriando de símbolos cristãos, né? Então é a submissão a essa mesma tirania. A igreja deveria estar se rebelando contra esta tirania. Mas precisa entender bem, é exatamente isso. Eu não vou fazer tal coisa só porque o mercado está mandando. O critério de sucesso não é necessariamente o êxito financeiro. É começar pelas próprias igrejas e pelas ONGs. Quais são os indicadores de resultado, os indicadores de sucesso? O que é uma família feliz? O que é uma ONG, já que nós aqui militamos nessa área? Que está cumprindo, que tem êxito, o que é uma igreja de êxito. Os indicadores de resultado não têm que ser os indicadores do mercado. Embora, como as esferas, por isso que é complexo, como as esferas são interdependentes, essa parte do mercado também é importante. Eu tenho na minha organização, a gente tem orçamento, né, tem metas nessa área, mas não é isso que ontologicamente mede o meu resultado. Não é a razão última da existência da minha organização, como não é da igreja, como não é da família, como não é da arte, como não é da produção do conhecimento. Ela é uma das esferas. E, como tal, ela tem que andar em harmonia com as demais. Então, isso me ajuda a entender, agora, lógico, como a gente está debaixo dessa tirania e quem não se submete ao tirano sofre as consequências, né? É uma caminhada muito difícil. Foi muito bom ouvir vocês a respeito disso. E depois da sua fala ontem, eu fui dormir mais tarde.
Porque quem lidar com as questões mais práticas da igreja, das organizações sociais, do chão de fábrica, né? Você começa a ver algumas coisas, começar a entender os processos de como ele acontece. E hoje, lamentavelmente, nós temos, que corrobora com a questão da economia, da sustentabilidade, e toda organização social, cristã ou não, ela precisa pensar na sua sustentabilidade também. Mas como nós temos dificuldade com essa manutenção da graça de Deus e uma tendência de criar necessidades. Há muitos anos atrás, eu parei para pensar a respeito disso, e eu ainda tenho algumas restrições, inclusive sobre as nossas divulgações cristãs, de dar uma ênfase na criança pobre remelenta. Sem reconhecer que lá existe também, como a gente sempre fala, manifestações do reino de Deus. Mas parece que essa criança pobre, suja, remelenta, ela gera mais demanda. Ela gera mais recursos e você atrai mais pessoas, atrai mais financiadores, sendo que o agente nem sempre é favorecido pela demanda que foi levantada. Eu acho que existe uma discussão, e eu converso com pessoas de organizações, eu acho que esse ensino, essa apropriação dessa mente de Geazi, ela precisa nos afetar nos nossos padrões éticos e morais, daquilo que são fatores inegociáveis para nós. Porque a tendência e a linha é muito tênue entre receber e dizer não. É uma linha que, de fato, para um homem, para uma mulher cristão, para um líder comunitário, ele precisa ter uma compreensão da sua vocação, do seu chamado, do seu tempo histórico para tomar essas decisões, que são muito particularizadas, muito individualizadas. Não tenho problema com dinheiro, ele é muito útil, mas eu não posso me vender a ele a qualquer custo e, principalmente, usar o menos favorecido. Nós temos um missionário que está sofrendo tanto, você não podia dar mais alguns recursos para a gente? Nós temos que comprar mais algumas coisas. Que linha ética complicada. Mais do que nunca se faz necessário, nós temos que lidar com a verdade. E com a verdade diante de Deus, com a verdade do nosso coração. É um bom desafio. Eu acho que a gente não resolve essa situação, mas esse assunto, principalmente na igreja, nas organizações sociais de cunho cristão de fé, essa discussão sobre essa ética, ela precisa ser constantemente levantada, porque constantemente nós vamos ter que dizer não e dizer sim, mas temos uma clareza de qual é o momento de fazer isso. E não negociarmos aquilo que é inegociável para nós. Siguiendo la discusión del pasaje, ainda dando continuidade à discussão desse texto bíblico, y viendo que el asunto económico es importantísimo, e reconhecendo que o assunto econômico é importantíssimo, hay un aspecto religioso tem um aspecto religioso que valía la pena meditar. que vale a pena meditar sobre ele. Naamán nació a la fe por la gracia de Dios, Naamã nasceu para a fé pela graça de Deus, pero era un hombre que estaba sujeto a su rey. mas era um homem sujeito ao seu rei. Y me llama la atención que él, preocupado por lo que va a venir después, Chama a atenção o fato de que ele, preocupado com o que seria o seu dia seguinte, né, o seu day after, le dice al profeta que Dios me perdone si es que tengo que arrodillarme. e ele diz ao profeta que Deus me perdoe se eu tenho que me ajoelhar Con el rey, cuando el rey me lo pida. quando o rei pede isso, espera isso de mim. Entonces, religiosidad y fe. Então, aí nós temos a questão da religiosidade e da fé. No vivimos en un régimen dictatorial, autocrático, brutal como vivía él. Não vivemos num regime ditatorial e autocrático como ele viveu, Pero se puede plantear el problema, mas o problema está na mesa. religiosidad y fe.
Que é o problema da religiosidade e da fé. ¿Cómo manejamos el asunto? Como a gente administra isso? Y el profeta realmente no le presta atención, anda nomás. E o profeta, de fato, não dá muita bola e diz, vai adiante. No sé. É muito interessante isso, porque fica, né? É como que o profeta diz, vai em paz. Para não ficar os temas muito distantes, vamos aproveitar, então, ao invés de fazer a terceira pergunta, já abrir aqui, né, para os participantes. Começar já lá, então, pelo pastor. Aqui tem... Vou pegar 3 perguntas daqui também. Dentro do que foi falado pelo Maurício, que quando a gente vê, e claro que todos abordaram, a história da igreja, a gente vê quantas coisas relevantes a igreja fez nesses últimos anos, né, como a abolição da escravatura, os direitos humanos. E quando nós olhamos, e quando a Ari falou que hoje o mundo, e hoje principalmente no Brasil, tem olhado hoje como a igreja não mais parte da solução do problema, mas como um problema no Brasil. Aonde nós nos perdemos? Porque quando se fala em reforma, e isso é unânime em todos, nós exaltamos a reforma. Mas onde nós nos esquecemos dos valores que a reforma fez? É um retrocesso muito grande hoje aquilo, quando se fala em social, hoje você já é taxado ou de marxista, ou de esquerda, ou, né? Onde nós nos perdemos enquanto esses valores eram tão intrínsecos no nosso meio. Eu vou trazer uma das leituras possíveis, mas eu acho que traz mesmo... É uma leitura da realidade histórica, né? Segunda metade do século XIX, a gente tem que falar muito de Europa e Estados Unidos, porque é uma boa parte da nossa herança, né? Segunda metade do século XIX, o que aconteceu? Até então, a fé cristã ela era, podemos dizer, relativamente... hegemônica, né, na Europa e nos Estados Unidos. Mas na segunda metade do século XIX houve uma afronta muito grande à fé cristã e aos seus pressupostos com o florescimento do humanismo. Em 1865 foi publicado A Origem das Espécies, de Charles Darwin, o nascimento da psicologia, da sociologia, cujo pressuposto não existe uma ordem criacional, tudo é criado socialmente. Então, uma série de coisas naquele contexto histórico que desafiou os líderes cristãos da época. Esses líderes cristãos, não sabendo responder ao debate no campo das ideias, nós herdamos uma certa tradição anti-intelectualista, mas no sentido de reduzir o escopo da aplicação da fé. Vamos cuidar do espiritual. A nossa missão é salvar almas. O diálogo com a cultura é muito complicado. A cultura, o mundo jaz no maligno. E a missão da igreja é salvar almas para o céu. Veja, essa é uma das leituras possíveis que respondem isso aí. Foi disso que derivou o movimento fundamentalista cristão. O fundamentalismo cristão, a ideia de fundamentals nos Estados Unidos era retornar aos fundamentos. Retornar aos fundamentos era salvar almas e cuidar do espiritual. Então, a igreja que tinha universidades, aliás, algumas das melhores universidades do mundo nasceram de avivamentos, porque era o discipulado da nação, era essa ênfase da relação com a cultura, a igreja foi ter os seminários teológicos só. Vamos cuidar da teologia, não que isso não seja importante. Então, a igreja, incapaz de se relacionar com a cultura, ela restringiu o seu escopo de atuação e foi cuidar das coisas celestiais, entregando a cultura e a influência cultural, enfim, para o humanismo secular. Não é à toa que já em 1913, então, nasce o Manifesto Humanista, né, que dominou o mundo ocidental, a igreja perde a relevância social e cultural. O movimento fundamentalista, lógico que tanto na Europa quanto nos Estados Unidos sempre teve esse movimento mais contra-hegemônico, preocupado em influenciar a cultura, a política, a sociedade, denunciando injustiças. Mas isso não é tarefa de cristão. Qual é a nossa tradição de denúncia de injustiça social no Brasil? Como que a igreja reagiu a uma ditadura militar?
A nossa tradição é o céu, orar com as pessoas, a super espiritualização das coisas. Então, isso vem, na minha leitura, vem dessa época. Esse movimento fundamentalista é um movimento, que a gente chama hoje de fundamentalista, né? É um movimento que gerou os missionários para o Brasil e para a América Latina. Então, um cristão evangélico brasileiro típico, ele herda esta visão, onde a cultura é ruim, relacionar-se com a cultura, influência social é uma coisa negativa, vamos ser santos, vamos nos apartar do mundo, vamos para o céu. Resumo grosseiro, né? Então, essa relevância, ela é relativamente recente nesse sentido, porque a reforma influenciou a cultura. Calvino não foi salvar almas de Genebra, Calvino foi reformar Genebra. Mas a gente perdeu. E, para mim, vem muito dessa fase da segunda metade do século XIX e reforçada por alguns movimentos do século XX. Para mim, a TMI é uma reação a isso, a esse reducionismo. Né? No seio da Igreja Católica você tem a teologia da libertação, você tem a teologia da missão integral no seio da Igreja Evangélica e outros movimentos e o paradigma do século. Qual é a luta que a gente está hoje? A batalha. Que o século XXI esteja fundamentado num paradigma diferente, que não foi o do século XX. A Igreja perdeu a batalha da cultura no século XX. Claro que Deus é soberano, Ele fez grandes coisas e vai continuar fazendo. Em termos de influência cultural, no Ocidente eu estou falando. Né? A nossa batalha como cristãos brasileiros do século XXI, reverter esse paradigma, trazer novamente um paradigma da integralidade, da Igreja como relevante culturalmente e socialmente. Bom dia. Pastor Roberto Schenck e pastor Maurício Cunha. Acerca do primeiro tema que foi colocado, porque eu percebi que houve algumas exposições disso. Eu conheço pouco sobre escola sem partido, ou quase nada sobre escola sem partido. Eu rapidamente vou tentar dar uma visão para os senhores acerca do que é a escola sem partido, da qual eu sou seguidor. Ficar em pé? Amém. Ok. Tá. Pastores, o princípio básico da Escola Sem Partido, que iniciado o movimento pelo Dr. Miguel Najib, o princípio é que ele luta pela família, tá? Para que os conceitos, princípios morais, éticos, religiosos e até sexuais, no caso da sexualidade da criança, seja direito e obrigação da família, tá? O problema que ele tem enfrentado, que a gente tem envolvido e ouvido acerca das redes sociais, na mídia, é que a dificuldade enfrentada é porque a maioria, ou a grande maioria esmagadora, daqueles que lutam contra o Escola Sem Partido são professores que, nas salas de aula, são ligados a algum partido político. Não é? E, a partir desse princípio, então, começa a não haver uma certa isenção naquilo. É como se eu fosse chamado hoje para ser professor de estudo religioso, de um ensino fundamental, eu vou pregar, vou ensinar o quê? Aquilo que eu pratico, que é o evangelho cristão, né? O cristão evangélico. Então, não haveria aí uma isenção. Então, essa é a questão. A luta do Escola Sem Partido é trazer para a família o direito e a obrigação de cuidar da questão ética, dos princípios éticos, morais, né? Religiosos das crianças. E, à medida que eu tenho 2 filhas na faculdade e tenho um filho no ensino fundamental. E é impressionante que, à medida que vai se elevando o nível de escolaridade, a pressão sobre esses princípios que querem injetar nas nossas crianças, eles vão sendo maiores a pressão, né? Ao ponto de haver discussões calorosas dentro da sala de aula e querem empurrar na garganta. É como eu ouvi do pastor Pedro do Borel, na nossa cidade, nossa igreja. Ele disse que nós queremos empurrar Jesus Cristo na garganta das pessoas, não queremos amá-las. Eles estão querendo fazer a mesma coisa com nossos filhos, querendo empurrar aquilo que eles acreditam na nossa mente dos nossos filhos, né? Então, assim, o senhor que lida com criança, né? Então, eu gostaria de fazer um convite ao senhor que se aprofundasse nesse assunto, porque é importante para o senhor, para o seu ministério, entender o Escola Sem Partido, porque nada mais é do que evitar que os nossos filhos sofram uma lavagem cerebral, uma pressão daquilo que é a ideologia que eles acreditam, né?
E no caso do senhor, pastor, que tem a sua ONG, né, existem classes que são menos favorecidas, vamos colocar dessa maneira, e a gente conhece bem a filosofia do pão e circo, né? Então são presas fáceis para esse tipo de pensamento, de ideologias. Aí eu pergunto para o senhor, isso não fere a Constituição? Obrigado pela sua contribuição. Quando eu comecei a lidar com essas questões de comunidade, a primeira coisa que eu fui fazer, uma das primeiras coisas, foi lidar com as perspectivas do ensino. Sou pedagogo. Conheço bem a lei de diretrizes básicas que está sendo tentada implantar no Brasil. A questão é que, para quem lidar com isso, descobre rapidamente que não existe, historicamente, escola sem partido. Não existe escola sem ideologia. O professor, ele é alguém que tem uma habilidade pedagógica ou ideológica de influenciar aqueles que estão lhe ouvindo. Nós somos da geração de que os nossos professores são os nossos heróis. E eles assim serão. Se não falando do conteúdo em si, sobre família, sobre igreja, eles vão influenciar pelo seu comportamento, pelo seu estilo de vida, o que nós falamos e atribuímos à palavra como discipulado. Me lembra alguns anos atrás, quando eu tive mais próximo do Maurício, que eu ouvi a frase que as nações estão sendo discipuladas, só precisamos saber por quem. As nações estão sendo discipuladas. Só precisamos saber por quem. Então, essa discussão ela é um pouco mais profunda, ela é um pouco mais, bem mais difícil, em que nós precisamos estabelecer com clareza quais são a nossa compreensão dos direitos humanos, os direitos do indivíduo, as suas individualidades, como Deus nos constituiu, e percebermos como esse peso e contrapeso acontece dentro da sociedade. Quais são as questões da família? Hoje à tarde eu vou compartilhar um pouco sobre isso. Um procurador da Justiça dizendo que nós devemos lutar na questão de justiça com a lei e não com a Bíblia. Nós precisamos conhecer os nossos direitos. Hoje a família é fragilizada e a igreja é culpada nisso por causa dessa dicotomia entre o relacionamento da família e a cultura, o Estado e as leis, onde as famílias não conhecem as suas leis, não conhecem os seus direitos e, portanto, estão fragilizadas. Então, criar uma escola sem partido, que eu concordo, não discordo, sem fazer com que a família seja empoderada dos seus direitos e seja o fiscalizador do processo, não vai dar em lugar nenhum. Hoje de manhã o Maurício falando sobre isso, líderes cristãos bem intencionados que não tiveram fiscalização, não tiveram controle, chegam a causar barbaridades. Então precisa de uma consciência cristã de viver nesse tempo, de reconhecimento de qual é o sistema de governo, qual é o espírito da nossa época e como igreja nós estamos contribuindo nisso. E eu me lembro também de um pastor muito querido, meu pastor, que diz que muitas vezes a igreja quer dar respostas fáceis para coisas muito complicadas. Então eu prefiro achar que a minha posição não é de um estudioso, mas de um estudante. Estou tentando entender. Olhar para a palavra de Deus e ver qual a perspectiva dessa caminhada. Quando a gente pensa que sabe, a gente descobre que menos sabe. Então é uma discussão bastante profunda. A questão e a nossa percepção é de sempre lidar com o aspecto, e para mim que isso é o nosso campo de trabalho, de atuação de alguns aqui, na perspectiva da criança. Como é que essa criança forma o seu pensamento? Como é que essa criança forma a sua cultura? Como é que essa criança apreende valores, como o Pelarana nos falou? Como é que essas coisas acontecem num sistema global e cada vez mais pulverizado? Então, eu agradeço, eu acho que é isso mesmo, é esse meu desejo de me portar como um estudante e alguém que está sempre procurando o que Deus tem a dizer a respeito dessas coisas. E como é que eu posso me mover
com sabedoria diante disso? Eu acho que já foi falado aqui essa questão da ideologia. Eu acho, meu irmão, que tudo é equilíbrio. Eu acho que assim, a gente precisa dar nome aos bois, então. Na verdade, não é escola sem partido. Nós não queremos mais tal ideologia dentro da escola. Pronto, então dá esse nome. E tudo bem, e é legítimo. Só que ao tirar essa ideologia, alguma outra coisa entrará. Não é a escola sem o partido ou sem a ideologia, né? Então, nesse sentido, eu acho que, como movimento da sociedade civil, eu até vejo com muito bons olhos a sociedade civil, eu como ator da sociedade civil, se levantar contra, de repente, uma apropriação do Estado por determinado componente, linha ideológica. Nesse sentido, eu acho positivo. Então, vamos dar nome aos bois. Eu estava com o Guilherme Shelby numa conferência esses dias. Ele falou, interessante, ele mostrando como que isso é trabalhado, né? Então, eu quero que todo mundo torça para o Corinthians, por exemplo. Então, na aula de matemática o jogador do Corinthians fez 7 gols e o jogador do Palmeiras fez só 2 gols. Qual é a diferença de gols entre o Corinthians e o Palmeiras? Então, tá. Aí, na aula de história, o herói que estava com a camisa do Corinthians e o vilão com a camisa do Palmeiras. Eu vou permeando todas as disciplinas com aquela visão que eu quero trazer para aquela criança. É contra isso. Só que, então, eu vou dar... Só chega de Corinthians. Mas daí eu vou dar outro exemplo. Eu vou começar a dar exemplo do São Paulo, do Palmeiras, do Grêmio. Não, do Grêmio não. O Grêmio ninguém vai acreditar. Não vai dar certo. Eu só vou substituir por outra. Então, eu não estou falando aqui, ninguém falou contra... eu não falo contra o movimento da sociedade civil para barrar um possível abuso do Estado. Tudo bem. Mas sabendo que, como a Regina falou muito bem, né, vamos dar nome aos bois, contra aquela ideologia que se apropriou do Estado para influenciar as crianças nessas e nessas temáticas, sabendo que eu estou propondo uma outra. E que também eu dou o direito de alguém me dizer de que até que ponto esta outra é legítima, então, para que eu possa levar para o Estado, enfim, para a educação. Não é só isso, é a arte, não é nem só a escola, né? E uma das coisas que a gente também só problematiza um pouco é que a igreja não ficar só obstinada nas mesmas temáticas. Tá? Tudo bem, ninguém vai ser contra isso, mas um samba de uma nota só. Pô, saiu o mapa da violência essa semana. O Brasil é pior que a guerra da Síria. A cada 7 minutos morre um adolescente no Brasil. E aí, a igreja vai se levantar contra isso? Quando e como? Então, o que às vezes a gente traz é chamar a atenção para a igreja para as outras notas do samba. Não é que é contra, eu particularmente não sou contra, pelo contrário, a sociedade civil, principalmente liderada pela igreja, se levantar contra um eventual possível abuso do Estado. Tá? Então, é isso, é só trazer um equilíbrio para essa discussão. Que é o risco sob esse nome aí, Escola Sem Partido, né, a sociedade, a igreja, as famílias baixarem a sua guarda, baixarem a sua vigilância e o seu cuidado, né, porque está colocando um filho, uma filha numa escola que é sem partido, né, e por causa da impossibilidade de alguma identificação partidária ou ideológica, haver certos doutrinamentos na escola, por essa via que o Maurício colocou, né, e às vezes os pais ficam sem caminhos para essa investigação, porque afinal de contas é sem partido, né, é não ideológico. Exatamente. Na discussão aqui, a gente está falando sobre a impossibilidade disso. As ciências sociais não tem como. Não existe. A história é uma interpretação. É como a hermenêutica. Não tem como a gente fazer uma hermenêutica das escrituras sem partir de algum ponto de vista.
Essa história de querer dizer que eu não parto do contexto, que eu não parto daquela linha ideológica, eu não parto... você está lendo as Escrituras a partir de algum lugar, seja da doutrina calvinista, seja da doutrina arminiana, e você vê na Escritura aquilo que esse ponto de partida seu aí te orienta a fazer. Não existe. Essa possibilidade de isenção humana, ela não existe, né? Eu acho que é mais fácil a gente assumir isso de verdade e pensar como faz, então, a partir disso. Né? Como faz questão da confessionalidade religiosa, falar que não tem que ter confessionalidade, isso é impossível também, ainda mais no Brasil religioso. Mas daí direcionar para uma só confessionalidade é outro problema também. Né? Isso só não vai acontecer porque eles não vão dar aula, né, para criança. Eles já estão numa situação de poder muito mais elevada e não saem de lá, né? Porque tem gente que segura as pontas, então isso não vai acontecer. Talvez há uma fala da Fanley Bertotti da Cunha que ela diz: não é escola sem partido, é escola com todos os partidos. Pluralismo de ideias, como preconiza a nossa LDB? Sendo rápido, eu acho que essa é uma possibilidade, mas sempre respeitando o que a lei diz, que existe o direito da família a respeito de fé, de crença, entendendo que a criança é um ser em construção e vulnerável. Então, cabe aos pais e à família ser empoderada para defender a criança, porque a lei diz que isso é possível. Então nós precisamos, aí é uma questão que é supra-religiosa, eu preciso me resguardar de uma lei que diz que é um direito do meu filho de não ouvir isso. É isso que a gente precisa lidar. Está aprendendo alguma coisa? Eu vejo uma coisa interessante que o Maurício falou, e eu gosto de sempre fazer uma crítica construtiva de dentro da igreja. Eu acho que, na verdade, nós somos muito bons como igreja de apontar só os erros lá fora. Mas quando nós percebemos nesses últimos anos, e eu creio que este é o problema, é que nós, igreja, só nos envolvemos quando há de tocar na nossa fé. Se você pega os últimos debates, por exemplo, até então, enquanto os homossexuais, né, estavam vivendo a vida deles, nós não nos importávamos, não era tema, não era debate para saber o que nós poderíamos fazer. Mas aí quando surge que talvez nós seríamos obrigados a casar ou não, aí nós damos um grito. E agora que nós estamos vendo novamente, ou seja, enquanto não estava falando nada, mas quando de repente pode mudar a nossa fé, alguma coisa, os nossos filhos, a gente se levanta. E aí você falou uma coisa interessante, a violência está aí, e tantas catástrofes, e nós, como igreja, não temos entendido e não vamos dialogar com a sociedade. E talvez por isso, esses movimentos sociais têm tomado tamanho corpo, porque a igreja negligenciou nesse tempo todo de dialogarmos e entendermos ele. E só nos manifestamos quando vai nos ferir. Esse, para mim, é um grande erro da igreja. Tá aí a violência, é capaz da gente ler esses números e fazer, sabe o quê? Não me atinge, não é um filho meu que morreu, não foi alguém da minha família, e vamos levando. E eu acho que é uma reflexão que a gente, igreja, precisa fazer nesses últimos tempos. Ou nós entendemos que nós fazemos parte da sociedade, ou nós estamos somente, infelizmente, defendendo aquilo que achamos que é o nosso direito. Eu acho que passa por isso, a gente refletir novamente qual é o nosso papel, se nos envolvermos só quando vai atingir a nossa fé, ou entender que mesmo aquela pessoa que está morrendo lá, mesmo aquela pessoa que não professa a nossa fé, está sendo prejudicado, eu não vou olhar ele como parte do todo, como diz, né, a imagem e semelhança de Deus?
O que eu falei de manhã do engajamento desinteressado, que tem que ser um princípio da atuação da igreja na esfera pública. Essa questão da homoafetividade, isso veio com muita força no PL 122, quando a igreja viu o direito dela de livre expressão de consciência ser ameaçado. O pessoal teve medo de ser preso por afirmar que a homossexualidade é pecado. Aí que ela se engajou. Então você pegou bem no ponto da questão. E é por isso que os movimentos de escola sem partido e tal, não é que ninguém é, eu pelo menos não é que a gente é contra. A gente quer chamar a atenção para temas que dizem respeito não apenas à moralidade cristã, à moralidade sexual e da família, ou temas de interesse da igreja. Existem outros temas gravíssimos no Brasil que a igreja deveria se levantar também. Um desses é a violência. É iníquo, é uma agressão a Deus, é uma agressão à santidade de Deus, a violência do nosso país. A igreja não pode mais ficar quieta sobre isso. E eu foco muito, o samba de uma nota só, o Valdir falou muito bem, um foco muito grande só em determinados temas. Não é que a gente é contra tratar esses temas, mas o pessoal que mexe na arena social tenta chamar a atenção da igreja para outros temas, no espírito do engajamento desinteressado que você pegou muito bem. Acho que a gente está falando, de fato, de algumas coisas fundamentais aqui, que tem a ver com como que a gente, como parte da igreja, vive na sociedade, né? Vive em meio a uma sociedade que tem os seus direitos e as suas liberdades, né? Quem sabe a gente podia dizer, olha, na base disso tudo tem duas questões fundamentais. Uma delas é a questão de um arrependimento, né? O chamado de Jesus para o arrependimento e para a conversão. O que eu quero dizer com isso? Que o reconhecimento de que a gente não está livre de ideologias. O Evangelho ajuda a gente a discernir quem são os nossos ídolos. E a que a gente está prestando culto? Se eu uso os teus círculos, né? Quer dizer, se a gente está prestando culto ao mercado, se a gente está... Quais são os nossos ídolos? E quais são, nesse sentido, as nossas ideologias, que são fundamentalmente pacotes fechados que querem representar uma resposta para a sociedade, né? Então, a gente como igreja e a gente como cristão, a gente nunca está pronto. A gente sempre está em processo de conversão. A gente sempre está dizendo, olha, a gente está sempre reconhecendo o seu pecado e sendo chamado para arrependimento, né? Então, esse é um jeito de viver, onde a gente não impõe nada sobre o outro, mas a gente também mostra para o outro a nossa vulnerabilidade e que a gente está querendo aprender, que a gente não está pronto, que a gente está precisando da graça de Deus e de que é fundamental a gente viver assim na nossa sociedade, né? Acho que a segunda, então essa para mim é uma postura fundamental, de que a gente não se coloca acima de ninguém, né? A gente se coloca como citando Lutero, né? Reconhecendo que nós somos todos mendigos. A única diferença é que nós sabemos onde tem pão, mas somos todos mendigos, né? A segunda coisa é que a gente se coloca continuamente sob a unção de Deus e sob a autoridade da palavra. O que quer dizer isso? Que a gente busca continuamente ouvir a Deus no mundo no qual a gente vive e procurando discernir o que é importante para Deus e por onde Ele anda, com quem que Ele está, né? Como que Ele se relaciona com as pessoas, né? Por isso, na minha caminhada, essa descoberta de que Deus é um Deus... porque, pelo fato de Ele ser um Deus de amor, Ele é um Deus que está perto dos que sofrem, Ele está perto das crianças, Ele está perto daqueles que sofrem injustiça. Então, Deus tem uma agenda, Deus não é neutro.
Deus não é um ser abstrato, né, que está pairando no ar. Não, Deus é um Deus que tem lado nesse sentido. Ele está com os perdidos, ele está com os pobres, ele está com os pequenos, ele está com os fracos, ele está com os discriminados. Esse é o lado de Deus. E que a gente, como igreja, esse precisa ser o nosso lado, né? Reconhecendo que esse lado ele pode estar espalhado em diferentes dimensões, organizações, partidos no mundo no qual a gente vive, mas a gente tem lado, né? E o lado que nós temos é procurar ouvir e discernir aonde Deus está e seguir a Ele nesses caminhos. E Deus está, né, caminhando na Galileia, né? Deus está nascendo em Belém. Deus está presente junto àqueles que estão doentes, que estão enfermos, né? E ele caminha nesse serviço ao ponto de caminhar para a cruz. E que essa é a nossa, esse é o convite do Evangelho para que a gente viva na sociedade ao lado desse Deus e a serviço desse Deus. E isso é muito bom, a sociedade precisa disso, porque senão ela morre continuamente, né? E eu acho que isso, digamos, esse é o nosso lado, né? Por assim dizer, né, Maurício? Eu acho que mexe com o que você estava falando hoje de manhã, né? Que é esse Deus que é o Deus do resgate, é o Deus da restauração. E ele, né? E ele faz isso com Naamã, ele faz isso com a menina sem nome, ele faz isso com a gente, graças a Deus por isso. Paulo Ribeiro do Nascimento, ele pergunta: existe uma via bíblica, ele bota até entre aspas bíblica, do reino de Deus de fazer política e desenvolver engajamento social, sem aderir os movimentos e ideologias existentes, direita e esquerda, que mais se parecem projetos de poder e controle? Repetindo, existe uma via bíblica do reino de Deus de fazer política e desenvolver engajamento social sem aderir os movimentos e ideologias existentes, direita e esquerda, que mais se parecem projetos de poder e controle? Ixi! Não, a minha palavra não existe. Você está na sociedade. Olha, nós temos um parâmetro, né? E que é Jesus Cristo. Então, nós temos ali. Só que nós, na nossa humanidade, e dentro de uma situação histórica, e dentro de situações sociais, o tempo todo estamos à mercê, né, de orientações diversas. Então, quando a gente vai para a história, vai olhar para a história, mesmo tendo toda uma orientação bíblica, né, de teologia do reino de Deus, teologia da criação, entendimento do humano como um projeto divino, a restauração humana, a criação, o tratamento respeitoso entre as pessoas, a missão de Israel, a missão da igreja, né? As denúncias proféticas. Quer dizer, a Bíblia ela tem toda uma orientação de como a gente fazer isso para além dessas nossas tendências políticas, sociais, de busca de poder, essa coisa toda. A Bíblia tem. Aliás, a Bíblia faz isso o tempo todo com a gente. Eu acho que o problema é muito parecido com a hermenêutica bíblica, com o problema da hermenêutica bíblica, né? Então, a Bíblia é palavra de Deus a nós, temos certeza disso, é Deus falando para nós. O problema não está na fala de Deus, o problema está na interpretação. O problema está em como entendemos essa fala de Deus. É ali que a limitação acontece. Não é da palavra de Deus no mundo, como diz o Barth. Deus fala ao mundo. A limitação, as tendências, os condicionamentos, tudo mais acontece no processo hermenêutico de interpretação. E eu acho que na intervenção, na luta, na busca de transformação social, nós temos uma orientação bíblica. E buscamos seguir essa orientação bíblica. Se há algum truncamento nessa história, que é normal em qualquer realização humana, ela se dá justamente nesse processo aí do fazer e dos vários condicionamentos que a gente sofre, que está à mercê e que não consegue, de alguma forma, fugir. Então, é ali que acontece. Então, a Bíblia tem.
Tem todo um direcionamento para isso. Mas quando você vai lá para a história, né, que você vê uma reforma protestante, uma situação interessantíssima, maravilhosa, libertária. Foi uma luta pela liberdade, reforma protestante. Foi toda uma luta pela liberdade, mas não dá para jogar panos quentes e arrumar desculpas, como muita gente tenta fazer, né, para o problema do Lutero com os camponeses. Não tem como. Ou com aqueles que, de alguma forma, não favoreceram a própria reforma. Entendeu? O que o Calvino fez foi interessante para o cristianismo protestante de um modo geral, para o cristianismo de um modo geral, foi, e hoje nós somos aqui gratos ao trabalho que ele fez, mas não dá para tapar com peneira ou jogar panos quentes em cima da história lá com Serveto e outras. Não tem como fazer isso, né? Então, o máximo que a gente pode fazer é entender da nossa situação histórica, né? Que nós estamos dentro da história, estamos todo lutando, como Paulo disse, o que eu queria fazer, o bem que eu quero. Exatamente. O bem que está ali, que eu queria fazer, eu não consigo fazer como deveria, e o mal é tão fácil de fazer, né? Então, quando a gente vê, a gente já está ali lutando por poder, e aí tem que virar de novo. Não, vamos reorientar o caminho e seguir, e vamos o tempo todo. É mais ou menos assim essa missão humana. Então, eu posso fazer política e desenvolvimento social sem me relacionar com outra coisa a não ser a Bíblia? É basicamente essa a pergunta. Agora sim. Você pode fazer. Você pode fazer orientado pela Bíblia, mas você vai cair nessas outras situações. Por isso você tem que ficar, como diz a gente no nosso linguajar, de orelha em pé. Você pode tentar fazer, mas você vai cair. Entendeu? Então tem que ficar antenado, tem que ficar para você poder orientar isso. Então, em que medida eu me envolvo com isso e em que medida eu não me envolvo? Eu acho que um princípio, talvez um óculos, um eixo que a gente possa assumir é o comprometimento da vida. Né? O quanto a vida está comprometida naquilo que eu estou fazendo. O quanto que o meu envolvimento, seja ele partidário, não partidário, ideológico ou não ideológico, doutrinário ou não doutrinário, o quanto está comprometendo de fato a vida, que é a busca de Deus. Né, a restauração da vida. Acho que isso aí pode servir de filtro para a gente, né, de discernimento. Você ia falar alguma coisa? Uma forma muito sencilla, pero práctica. Uma forma muito simples, mas prática de entender o reino de Deus. De entender o reino de Deus. Es que está presente donde se hace la voluntad de Dios. É que o reino de Deus está presente onde se faz a vontade de Deus. Entonces, cada cristiano, si es particular, o una iglesia, assim que cada cristão em particular ou uma igreja, en un momento dado, pueden y deben tomar una decisión. Em um momento dado, podem e devem tomar uma decisão. Que según su entendimiento es la mejor expresión de la voluntad de Dios. Que no seu entendimento é naquele momento a melhor expressão da vontade de Deus. Eso no garantiza tener éxito. Isso não significa que vá ser bem-sucedido. Lo único que significa es que somos fieles. O único que significa é que somos fiéis. Eso por un lado. Por otro lado, quizás por um lado, mas por outro lado, es importante reconocer que el reino es de Dios. É importante reconhecer que o reino é de Deus. Tiene su origen en Dios. Que tem sua origem em Deus. Y le pertenece a Dios. E pertence a Deus. Que nosotros, en tanto a nuestra pequeña obediencia, e quanto a nós, na nossa pequena obediência, damos señales de la presencia del reino. Manifestamos sinais da presença de Deus. Muy importantes. Que são importantíssimos. Pero
no pretendemos que nosotros vamos a traer el reino, Mas isso não significa que nós vamos trazer o reino. lo cual no quiere decir que no luchemos por el reino. Mas isso também não significa que a gente não vá lutar pelas coisas do reino de Deus, pelo reino de Deus. Especialmente en términos sociales, creo que hay dos luchas importantes. E especialmente no que se refere à área social, há duas dimensões importantes. No son las únicas, pero voy a mencionar dos. Vou mencionar duas apenas, ainda que não sejam as únicas. La paz A paz y la justicia social. e a justiça social. Y creo que si hay un compromiso con eso, E se temos um compromisso com isso, estamos en el camino Estamos- del reino de Dios. estamos no caminho do reino de Deus. En las últimas semanas Nas últimas semanas, he estado pensando mucho en Moisés, tenho pensado muito em Moisés, que miró la tierra prometida, que olhou para a terra prometida, pero no ingresó. mas não entrou nela. Y una amiga conversando me dice, solamente porque golpeó la roca. E porque Moisés não entrou na terra prometida, e uma amiga me disse, apenas porque ele bateu na rocha. Nada más por eso. Só por isso. Bueno, probablemente allí es el entendimiento que tengamos de Dios. Isso tem relação com a compreensão que temos de Deus. Para nosotros puede ser nada más, Para nós pode ser, foi apenas isso. pero lo cierto es que no ingresó. Mas o fato é que não entrou na terra prometida. Y para mí es como un paradigma. É um paradigma. Vamos a caminar queriendo hacer la voluntad de Dios, Caminhamos querendo realizar a vontade de Deus, pero sabemos por nuestra experiencia que fracasamos. mas sabemos pela experiência que fracassamos. Nadie hace las cosas perfectas. Ninguém faz nada perfeito. Entonces, siempre la tierra prometida va a estar adelante nuestro. Assim que a terra prometida sempre vai estar à nossa frente, diante de nós. Debemos caminar con fe y luchar por la paz, por la justicia social, Devemos caminhar por fé e buscar a paz e a justiça social, sabiendo que eso es el propósito de Dios. sabendo que isso é o propósito de Deus, Pero quien va a culminar esa tarea es Dios mismo. mas que quem vai terminar essa tarefa é Deus mesmo. Ese es mi entendimiento. Esse é o meu entendimento. Bem sucinta, o tempo é curto. Eu vou tentar, então, ser sucinta. Na verdade, tinha a ver com o tema anterior, mas com esse também, então eu vou tentar fazer uma junção. Eu fiquei pensando com essa discussão da escola sem partido e com essa pergunta agora, né, se é possível ficar baseado só na Bíblia e não estar nem um lado nem do outro. Eu fiquei pensando se não tem a ver com uma ilusão que a gente precisa alimentar de que a gente tem que estar, a gente como igreja só pode estar fora no mundo se este mundo for neutro. Eu não posso me aderir, eu não posso tomar uma posição que não tenha a ver, né, biblicamente, se não tem a ver com um contexto eclesiástico, um contexto ou com conceitos religiosos que eu estou acostumado a viver dentro. Né? Então, a minha pergunta seria assim, um pouco a ver com isso. Eu fico um pouco angustiado com essa questão, eu respeito também a questão da escola sem partido, mas eu fico pensando se não é uma ilusão essa neutralidade. Né? Eu sei que vocês já responderam isso de outra forma, de questão das ideologias, mas pondo em outros termos, é possível uma educação neutra? Né? É possível, e essa em relação ao tema anterior, mas é possível nós cristãos estarmos no mundo transformando uma sociedade de forma a sempre a não tomar nenhum, né, de forma neutra, só baseado em conceitos religiosos, mas não aderir a um movimento ou a outro, mesmo que seja para expressar a busca pela justiça social ou pela paz, como o Pedro Arana acabou de falar, e também pensando que, mesmo que encontremos ambientes neutros para colocar nossos filhos, será que isso é prepará-los para lidar com uma sociedade que não é, né, que não tem essa neutralidade, como ele falou também da mídia, o tempo inteiro educa muito mais, às vezes, do que a escola, né? E se estar diante dessa pluralidade enriquece, talvez, mais a educação e prepara para o enfrentamento e para a transformação que a gente espera que os nossos filhos, que a geração cristã possa promover na sociedade.
E a última questão, desculpa, rapidamente, tentando acelerar, é se a gente, aonde fica a nossa fé, né? Assim, se a gente crê realmente no Evangelho transformador, numa palavra transformadora, que a gente está criando nossos filhos para transformar a sociedade, será que a gente tem fé suficiente para achar que nossos filhos vão transformar e não ser transformados pela sociedade? É isso. Bom, na verdade, nós estamos falando aqui de lei e de missão na íntegra, né? E eu acredito que, de repente, essa pergunta possa ajudar, de alguma forma, a gente pensar, né? Existem as leis, como é que fala, da humano, né? A lei da justiça, em geral, que nós estamos tentando vencer e equilibrar. E tem a lei de Deus, e eu queria perguntar de vocês, o que vocês acham das únicas leis do Senhor que Ele deixou, que é cuidar dos órfãos e das viúvas, porque nós somos produto do meio. E o que a igreja tem feito para cuidar dos órfãos e da viúva? Porque hoje em dia eu acredito que as viúvas muitas vezes são mães solteiras, crianças que não estão sendo cuidadas, e por isso está a forma que está tendo, né? Então, assim, nós estamos preocupando demais com a lei dos homens, que, como Jesus disse, que dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. O que vocês acham? As igrejas, elas têm feito a lei que o Senhor, as únicas leis que o Senhor tem pedido, que é cuidar do órfão e das viúvas? Alô. Bom, algumas pinceladas, são várias questões grandes, né? Primeiro, assim, bom, neutralidade não existe. Como não existe neutralidade científica. Eu vou citar rapidamente, no mestrado em antropologia, eu tive que ler um livro chamado Vida de Laboratório, foi super interessante, porque foram antropólogos que pesquisaram um laboratório de pesquisa científica, de tecnologia. Eles isolaram o laboratório como se fosse uma tribo indígena, vamos dizer assim, né? E estudaram os cientistas como se fossem índios, pensando na antropologia clássica, tradicional. E para mim é um livro seríssimo. A conclusão da etnografia dos antropólogos é que os cientistas conduziam a pesquisa de acordo com os pressupostos que eles tinham. Ou seja, a construção do próprio conhecimento científico, e numa área de tecnologia. Imagina ciências sociais. Eles conduziam a pesquisa de modo a afirmar os pressupostos que eles já carregavam. Então, o fundamento da própria ciência, ele não é neutro, ele é de pressuposto, nesse sentido, ele é religioso. Então, não existe. A Bíblia, para mim, a Bíblia traz para a gente os elementos fundamentais e fundantes. Mas a Bíblia ela traz princípios. A Bíblia não é um tratado de teoria econômica. A Bíblia não é um tratado sociopolítico. Você vai ter que dialogar com essas teorias. Então, não tem essa neutralidade, né? Agora, por outro lado, aí você está... Ronaldo Lidoli publicou um texto excepcional, o Evangelho não é de direita nem de esquerda, e o Antônio Carlos também publicou um vídeo no YouTube também, não sou nem de direita nem de esquerda. O que a gente não aceita é o Evangelho ser apropriado por uma corrente ideológica. Nesse sentido, a gente não aceita, porque o Evangelho está muito acima disso. É mais ou menos assim, como se o Evangelho fosse mais direita do que a direita para alguns temas e mais esquerda do que a esquerda para outros temas, e ele fosse se encontrar... Uma coisa que está totalmente à direita e totalmente à esquerda, ela só se encontra onde? No infinito. Então, o Evangelho seria o equilíbrio perfeito no infinito. É loucura isso, mas ele não é nem direita nem esquerda, ele está muito acima disso. Só que você, em alguns posicionamentos, aí é discernido, né? Em alguns posicionamentos, você toma posicionamentos, de repente, por exemplo, para ser bem prático aqui, os posicionamentos relativos às políticas sociais, você vai ser mais alinhado com uma tendência de esquerda. Por exemplo, eu estou lá defendendo o orçamento da assistência social. Aí o deputado falou para mim, mas não tem dinheiro para todo mundo, tem que estimular a atividade econômica, tem que cortar. Eu falei, olha, mas é o seguinte, mas Deuteronômio, eu não usei Marx, não é essa a minha matriz explicativa de mundo. Mas a palavra de Deus, aí o que você falou, cuidar do órfão e da viúva, o princípio é cuidar do mais vulnerável de uma sociedade. Então não pode diminuir o orçamento da assistência, eu lamento.
Então, eu agi com base numa orientação cristã, princípios fundantes. Agora, para fazer isso, talvez eu tenha me aliado mais a uma dimensão de direita ou de esquerda, porque eu estou numa cultura, eu estou numa sociedade. Quem está defendendo o orçamento da assistência? Acho que não é o Democratas. Não é o agronegócio, não é o Democratas. Não significa que eu sou contra a direita. Em outros temas, pode ser que eu tome posicionamentos de direita. Eu não estou refém de nenhum lado nem de outro. Eu não caminho com essa polaridade, eu não caminho com essa dualidade. Aliás, uma das coisas que Cristo quebrou foi esse dualismo. O dualismo não cabe, esse dualismo não cabe nas Escrituras. A Bíblia não é dualista. Quer ver um exemplo do não dualismo bíblico? Que eu sempre cito. Jesus Cristo é 100% Deus? Sim. Jesus Cristo é 100% homem? Sim. Homem e Deus é a mesma coisa? Não. Como pode alguma coisa ser 100% duas coisas mutuamente excludentes? Isso mostra que o pensamento dual não dá conta das Escrituras. Por que eu vou ter pensamento dual na política? Não tem esse dualismo, a gente não pode ser refém dele, tem que romper com isso, mas, ao mesmo tempo, como ser histórico, eu preciso me aliar a determinados grupos sem ser apropriado por eles. Eu trabalho com faculdades de teologia, aquelas credenciadas pelo Ministério da Educação. E já há uns 17 anos eu trabalho com construção de projetos pedagógicos e construção de projetos institucionais para instituições diversas, assim, né? Para credenciamento no MEC. Então, tem várias instituições com as quais eu já trabalhei e ajudei na construção desses projetos que hoje estão aí funcionando, os cursos funcionando, tudo a gente conseguiu credenciar e está aí, tocando até do protestantismo evangélico histórico, pentecostais, estão aí acontecendo. E como o MEC estabeleceu diretrizes curriculares para a teologia recentemente, mas antes já vinha fazendo tentativas em torno disso, para fins de atender essas diretrizes curriculares, tudo, essas escolas, aliás, desde que surgiu a portaria, o parecer 241, que permitiu o reconhecimento dos cursos de teologia aqui no Brasil, essas escolas que queriam se vincular ao MEC, ter o credenciamento do MEC, se apresentavam como interdenominacionais, né? Querendo dizer que não representava nenhuma denominação ou outra. Só que na hora da construção do projeto pedagógico ou da coordenação daquele curso, isso é um angu de caroço, como diz o mineiro, né? Então, uma das únicas maneiras que eu tenho encontrado com os diretores dessas escolas, e a gente pode fazer uma análise de país, né, e verificar que isso acontece muito, de realizar a interdenominacionalidade, é tendo professores de várias denominações. É a única. É a única maneira que a gente tem encontrado de realizar isso. Né? Por quê? Porque a gente já viu a impossibilidade desses professores serem isentos. Não adianta. Se ele é presbiteriano, ele vai chegar lá com a eleição e vira realmente aquela situação bem complicada de lidar. Mas aí é o aluno que tem que se virar com isso. É a igreja do aluno que tem que dar a ele a formação necessária para ele dar conta de toda aquela discussão que vai ser realizada, seja em sala de aula, seja no âmbito dos eventos que se realiza dentro da escola. E tem funcionado até muito bem assim. Vira uma ampla discussão. A interdenominacionalidade se fazendo dessa maneira. Eu, particularmente, encontrei na Missão Integral, essa tem sido uma das grandes ajudas da Missão Integral para mim, uma orientação para a construção desses projetos. Né? Então, toda vez que eu participo da construção de um projeto pedagógico, eu faço na ótica da Missão Integral. Essas escolas que eu participei estão lá, vocês podem lá ler o projeto pedagógico, Missão Integral, está lá de alto a baixo, e a turma recebendo essa formação. Né? Tem me ajudado muito nisso, porque é um caminho bacana para se fazer. Né? Mas, já aviso, a gente não conseguiu essa história de não denominacionalismo ou não denominacionalidade.
A gente conseguiu transitar entre as várias discussões. Então, a gente tem professor calvinista, professor arminiano, professor que fica no meio do caminho, professor que gosta das duas e consegue misturar, porque no Brasil a gente consegue fazer feijoada, farofa, um monte de coisa. Por que não consegue juntar as coisas nisso, né? Então, no Brasil a gente mistura tudo, é o país da mistura. O povo é assim, né? Tem, exatamente. E mais do que isso, você tem presbiteriano pentecostal. Isso é melhor ainda. Entendeu? Então, pois é. Então, é só uma contribuição nesse sentido. Pelo menos dentro da minha área de estudos e de atuação, não há isenção, né? Rapidamente, eu queria tocar nesse assunto. Acho que as perguntas elas se constroem, né, e elas vão se consolidando a partir do momento que a gente vai dialogando, né? Para mim, me fez muito bem quando eu entendi que, desde o princípio, Deus, no seu jeito de ser curioso, cômico, nos faz rir às vezes, né? Ele nos colocou lá desde o jardim um mandato cultural. E é o mesmo Deus que vai nos levar do jardim do Éden à cidade do nosso Deus. Então Deus, ele tem uma construção. É um Deus da história. Quando a gente olha que na própria palavra diz que nós devemos, textos que nos apontam que nós devemos orar pela cidade, que nós devemos casar e nos dar em casamento, plantar e colher, morar, a recomendação de Paulo dizendo que nós devemos exercer a nossa cidadania. Então, como é que a gente faz essa conversa entre a nossa fé a partir do texto bíblico e o que a gente tem hoje como justiça, que é o que nós temos hoje? Daqui a 10 anos pode ser diferente, né? Pode ter uma reforma constitucional lá que, inclusive, acabe com boa parte das coisas que nós temos como verdade hoje. Essas coisas são assim. É importante para um cristão conhecer a partir da Bíblia, fazer uma leitura da sua cultura. E aí, como disse, não tem jeito. Se eu tenho que ler de algum lugar, eu vou ler a partir da minha fé. Né? Se eu tenho que ler de algum lugar, eu vou ler a partir da minha fé. E essa vai ser a minha base de interpretação da vida, das culturas, do meu comprometimento e engajamento com as causas, até que todas as coisas sejam restauradas. Porque esse é muito curioso, um Deus que nos cria e nos coloca como estrangeiro. Então, ele mesmo nos impõe uma situação em que nós temos que tomar decisões, nós temos que mediar situações, mas com princípios. Na palavra existem princípios bem claros sobre mediação de poder, sobre justiça, sobre como nós nos relacionamos com diferentes, as nossas mediações de amor. Então, eu posso, sim, fazer uma conversa muito relevante em qualquer instância a partir de convicções claras de fé. A minha fé não é uma fé burra. A minha fé é uma fé razoável. E eu preciso saber explicar o motivo da minha fé. Eu acho que essa é uma grande crise para os cristãos. Eles começaram a viver a sua fé e até hoje eles não conseguem lidar com algumas questões que são fundamentais para a vida prática. Vou fazer a última pergunta, o tempo já se foi, mas para não fugir faltou um tema, né? A defesa dos direitos humanos. Então eu não vou nem utilizar a pergunta que fizemos aqui, mas o Santos, ele pergunta, vou pegar, que está grande a pergunta dele, então vou para o final. Por que será defesa de direitos humanos está sempre relacionado com o bandido e não com aquele que agrediu, roubou, matou? E ele acrescenta depois, é pecado ser rico? Rico tem direito humano? A defesa dos direitos humanos é um amplo espectro. Eu fui numa palestra sobre direitos humanos, totalmente focada, por exemplo, no direito, à liberdade religiosa, que diz lá na Declaração dos Direitos Humanos que
o indivíduo é livre para mudar de religião. Então, eu posso usar isso a favor da evangelização em países islâmicos. Não tem nada a ver essa pergunta. Assim. É que, muitas vezes, o discurso é uma questão só de discurso, mas o espectro dos direitos humanos é um espectro amplo, abrangente. Né? Não. Até é bom, deixa eu esclarecer isso. Quando eu falei a questão da redução da maioridade penal, até a gente conversar um pouquinho, né? Eu estou falando de política pública. Não estou falando de casos isolados, a gente está falando do que é melhor para uma coletividade. Ah, mas olha, aquele menino estuprou, e se fosse a tua filha? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando o que é melhor para toda uma coletividade. As exceções sempre vão haver. Então, o movimento da infância, o pessoal que estuda isso, afirma que reduzir a maioridade penal aumentaria a criminalidade no país, na coletividade. Porque a maior parte, o percentual absoluto dos que participam das medidas socioeducativas não reincidem. Agora, vai ter o caso daquele menino que vai voltar, que ficou só 3 anos, 2 anos, vai voltar, vai matar e vai estuprar. E esse caso é o que vai para a mídia. Só que, se todos aqueles fossem para o presídio, com 16 anos, aí sim a reincidência seria maior. Eu não posso olhar o caso isolado, embora o caso isolado seja o que nos toca, o que nos constrange, eu tenho que olhar o que é melhor para uma coletividade, é política pública. E se eu estou falando de reduzir ou não a maioridade penal, é política pública, é legislação. Então, pesquisar, entender, estudos têm apontado para isso. Não é que a gente está defendendo o bandido. E também é um mito que o adolescente infrator não é punido. Ele é punido, sim. Ele tem a delegacia do adolescente, a polícia está de olho nele. São mitos que as pessoas vão defendendo no moralismo e tal, e sem pensar na coletividade. Elas particularizam o caso. Se fosse minha filha que tivesse sido estuprada. Espera aí, eu ia querer matar o cara também. Não é isso que eu estou falando. Estou falando o que é melhor para a coletividade. Tá? Bom, ok. Então vamos encerrar por aqui.